Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No bate-papo de hoje, nós vamos estar com a Elis Chuvani Calon, cigana, bruxa, num bate-papo místico, desconstruindo dogmas, mostrando este lado da bruxaria e do mundo cigano sem medo, sem preconceitos, de uma forma mais leve. Tudo bem, Elis? Como você tá? Se apresenta, fala um pouco do que você faz, para que as pessoas comecem a ver este mundo de uma forma diferente. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Bom, eu sou Elis, sou cigana da etnia Calon, carrego um cargo dentro da etnia que é o cargo de Chuvani, é o cargo de bruxa, é aquela que carrega o conhecimento ancestral, que trabalha com os oráculos, que tem o conhecimento das ervas, das pedras, das histórias, dos cânticos e das danças, né? E atendo, né, com o atendimento como cartomante, como orientanda, né, para iniciantes, tanto da bruxaria, do conhecimento da cartomancia, do conhecimento das etnias ciganas também. Nós temos a noção da etnia cigana, do povo cigano, aquele povo que acaba migrando de uma região para outra. E hoje, como é que se posiciona essa tradição cigana? Como é que você passa ela adiante, seja na forma como você trabalha, você leva uma vida normal, com um emprego normal? Como é que o povo cigano se posiciona no mundo em pleno 2025? Nossa, perfeito, adorei essa pergunta. A gente tem cerca de 500 mil ciganos no Brasil, de diversas etnias, principalmente aqueles que migraram ali da Península Ibérica, né? Que é Portugal e Espanha, né? A gente tem um pessoal que veio também ali da França e Itália, e muitos, quando chegaram aqui, foram trabalhar na lavouras, né? Então a gente tem muitos descendentes desses povos tradicionais que perderam as suas culturas por preconceito, por necessidade de se enquadrar, e acabaram levando a sua vida de forma tradicional, se estabelecendo em residência fixa e tal. Temos muitos ciganos em assentamento, né? Vivendo essa vida nômade, né? Uma vez que somos caçadores e coletores desde que nós nos entendemos como seres humanos, a gente vem procurando se estabelecer onde é melhor pra gente, né? É claro que entender também o ciclo da vida, que a necessidade de mudança e de transformação, né? No meu caso, a minha família já é estabelecida há 3 gerações, né? Então a gente já tem residência fixa, graças a Deus, que é um medo e é uma insegurança muito grande, né? Eu entendo que isso seja uma dificuldade muito grande hoje para acesso à educação, né? De crianças nômades, à saúde, o quanto isso é importante você chegar num posto de saúde e ter o endereço, né? Para ter acesso a coisas básicas do nosso dia a dia, da nossa sociedade, né? Mas isso vem mudando um pouco, né? A gente tem algumas leis que contemplam os povos nômades, circenses, ciganos, né? Justamente para poder inseri-los eles na sociedade da melhor forma. Mas falando no meu caso específico, eu já sou assentada já há 3 gerações, tive a oportunidade de residir em casa fixa, de estudar, de trabalhar, sou formada, sou fisioterapeuta intensivista, né? Atuo aí numa UTI neurológica, então eu também tento levar esse olhar espiritual para o ambiente hospitalar, que eu acho não, né? Eu tenho certeza que é um grande portal, né? Tanto de gente indo quanto de gente vindo, né? Então muitas energias, muitas camadas energéticas a gente tem dentro de um ambiente hospitalar, né? Mas hoje eu consigo linkar tudo isso, sabe? Entender que a bruxa atua no atendimento ao público na cartomancia, ao atendimento ao público dentro do ambiente hospitalar, dentro do metrô, de repente você olhar para uma pessoa e peraí, né? Será que tá precisando de um abraço, de uma palavra amiga, de uma conversa? É ter um olhar mais refinado em relação a tudo, né? Se tem alguma coisa que a gente pode aprender com o povo cigano, que é um povo que
passou por muitas dificuldades e ainda passa por muitas dificuldades, né? E apesar dessas dificuldades, é um povo que é lembrado pela alegria, pela prosperidade, pela beleza, pelo bem-estar, pela vontade de enxergar o lado belo das coisas, né? De ser grato pelo pouco que temos, né? Então é algo que a gente precisa vir estimulando e no nosso dia a dia, né? Vir praticando no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente vai por um padrão de aparências, né? Muito ligado à sociedade capitalista, muito ligado às redes sociais, que a gente fica muito no superficial das coisas, né? E eu acredito muito que o povo cigano é um povo embora seja um povo nômade, é um povo de realmente conseguir tocar o profundo das pessoas, né? Não é um povo de criar raízes, mas quando é um povo que passa, ele mexe com o lugar, ele mexe com a energia das coisas, e isso é transformador, né? Então é muito mais promover esse tipo de interação com a sociedade. E eu lamento muito que tem muitos ciganos que acabam se fechando por medo de preconceitos, né? Não falando mais sobre isso por medo de preconceito, por medo de retaliação. E eu entendo que isso ainda aconteça hoje, porque quando eu me posiciono como uma cigana pelas roupas que eu uso, pela forma que eu falo, pelo aquilo que eu faço, pelo jeito que eu me expresso, é muito engraçado que as pessoas falam: nossa, mas eu achei que fosse lenda, eu achei que tivesse sumido, eu achei que não existiam mais ciganos, mas na verdade muitos se recolhem, e eu também já sofri represárias da minha própria família por falar abertamente sobre isso, né? Porque há pouco tempo atrás a gente era perseguido, a gente era incriminado, né? Então é algo que ainda hoje existem dificuldades, assim, posso te assegurar. Acaba gerando uma estereotipação, né? E justamente por essa falta de troca de informação. As pessoas se fecham no núcleo delas por causa de preservação, as pessoas de fora não entendem, acabam supondo situações e acaba não tendo essa troca rica, né? Na verdade, os povos que são nômades, eles têm uma função de agente polinizador, né? Eles levam cultura de uma região para outra, são eles responsáveis por ajudar nessa globalização, né? Se cada um ficasse na sua terra, não ia ter essa troca rica que a gente tem hoje de diversas culturas, né? Exatamente, né? O povo cigano, a gente fala que existimos desde que o mundo é mundo, né? Que a terra rachou e a gente saiu de dentro do magma terrestre, né? Por isso que a gente é tão ligado ao elemento fogo. Mas é um povo que circulava muito ali entre o Egito, né? Atravessava muito, principalmente os beduínos, atravessavam muito o deserto, né? Mas é um povo que ficou muito mais conhecido, lembrando, né, que o povo cigano não é uma maçaroca de coisas só, né? Ele é um povo que ele é dividido por etnias de acordo com os lugares que ele passou, com as cargas culturais que ele recebeu, religiosas. Então a gente tem ciganos de 1001 religiões, de 1001 formas de agir, de 1001 formas de vestir, de 1001 conhecimentos, né? E bases religiosas, né? Então o povo cigano ficou muito mais conhecido depois da Rota da Seda, durante a Rota da Seda, né? Que é onde a gente cruzava o caminho desde a Ásia até a Europa, né? Então, junto com os povos ciganos, cruzavam também os soldados mongóis, que era a época do Império Mongol. E os soldados mongóis, por fazer a mesma trajetória e não agir de uma forma bacana, porque eles eram soldados, eles estavam ali para oprimir, né? Foi um dos impérios que mais matou gente, enfim, né? Muitas vezes, pelos ciganos fazerem o mesmo caminho, eram julgados como sendo da mesma, né, farinha do mesmo saco. Então, muito disso, do que é a cultura cigana, foi também interferida daquilo que as pessoas olhavam e julgavam de fora e absorviam de fora e superficializavam aquilo, né? Então, muito se fala sobre o sequestro de crianças, né? Que, na verdade, era atribuído aos soldados mongóis, porque eles precisavam de um giro de fluxo
fluxo de exército muito grande, por isso que eles captavam as crianças dos vilarejos, e os ciganos sempre foram muito incriminados por causa disso, né? E é um povo que mal se tinha o que comer, né? Então como é que você vai alimentar mais pessoas, né? Então tudo isso é uma coisa que foi muito mal vista durante o povo cigano, né? E o próprio nome, né? Os egiptanos, que tem tradição grega, vem falando sobre seres intocáveis, sobre seres que eram disruptivos para as leis morais e locais, né? Porque eles chegavam já com um jeito de ser que não eram compatíveis com aquele jeito de ser daquele determinado local, e aí isso acabava gerando algum tipo de combates, alguns tipos de rupturas, né? Então acabava tendo muitos como que eu posso dizer, muitos choques de realidade, né? Porque você acaba de ver um povo que é completamente diferente do seu, com outra cabeça, e se hoje, em 2025, isso ainda é difícil, a gente ainda tem guerras por causa disso, imagina lá atrás, em 1300, 1200, né? Isso ainda era muito latente, e o jeito de se resolver ainda era na base da violência e não da conversa, né? Então é muito importante a gente estar aqui hoje para poder justamente tirar algumas questões, né? Esclarecer algumas coisas em relação a isso. É bem disruptivo, né? A gente acaba meio que seguindo a risca que ele diga com quem tu andas e direi quem tu és, tá? Infelizmente, a rota era exclusiva, não tinha por onde passar, os povos acabavam se unindo e acabava chamando a atenção. Sim, infelizmente, até hoje, as péssimas atitudes chamam mais a atenção do que as boas ações, né? Então, toda a cultura que vocês carregam de anos acaba perdendo, a gente, o estereótipo acaba se fechando, né? E quando a gente entra na cultura cigana, a gente é de fora, a gente vem com diversos achismos, diversos ideais que, nossa, é tudo maravilhoso, e você trouxe um aspecto da cultura cigana que é esse processo de não ter residência, de não ter segurança do dia de amanhã, e hoje a cultura cigana ela ainda é usada como, nossa, é a prosperidade. Hoje, a cultura cigana, ela é mais próspera? Ela, de fato, busca essa prosperidade? Isso faz parte? Ou simplesmente foi uma saída para não perder as esperanças? A cultura cigana, ela tem como base a prosperidade, né? Porque se a gente for buscar, é a busca incessante pela prosperidade, né? Mas que isso não seja algo só material, né? Eu acho que como a cultura é uma cultura nômade, a cultura é uma cultura leve, ela não é só a base da prosperidade material, financeira, física. É a prosperidade no modo de ver a vida, a prosperidade com quem você tá do lado, a prosperidade com um irmão que você não conhece, é o bem-estar geral da coisa, né? Ainda hoje a gente tem muitos assentamentos ciganos que são muito pobres, que têm necessidade de ter ajudas de projetos sociais, que as crianças são subnutridas. Isso existe. A gente tá falando de um país continental com uma diferença de classes sociais absurda, né? Mas ter a alegria, apesar disso, é do cigano. Ter a esperança, apesar disso, é do cigano. Querer lutar para ter uma roupa bonita para de repente ir numa festa, não é só do cigano. Querer ter um sapato bacana, não é só do cigano. Querer se vestir bem, querer estar bonito, não é só do cigano, entende? Eu acho que a ambição, ela é de todo mundo. Só que a única coisa que pode mudar é que de repente para uma pessoa seja uma bolsa e para mim vai ser um lenço. Para uma pessoa pode ser de repente um sapato e para mim vai ser um brinco, uma pulseira, né? Para mim vai ser de repente uma tatuagem. Entende que a ambição ela nunca vai deixar de existir. Ela só vai ser direcionada para aquilo que tem de mais valor pro povo, né? Eu conversei recentemente com uns amigos sobre justamente, parece que eu faço um checklist, né? Então brinco, colar, pulseira, piercing e tornozeleira e o lenço que vai na cabeça e o lenço que vai na cintura, mas tudo isso tem
um porquê, né? Aí tem um amigo meu que falou assim, daqui a pouco só falta os dentes de ouro. Eu fiz, logo vai meter uns grills também. Por quê? Porque a gente não tinha como carregar dinheiro, não tinha o Pix na época, né? Não tinha o banco no bolso, né? Era a única forma que a gente tinha como acumular riqueza era justamente com ouro, com pedras preciosas, com lenços, né? A própria Rota da Seda é o exemplo disso, né? Com bons tecidos, que isso era o que tinha valor comercial, né? Aquele dito popular que tem origem cigana, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, na verdade mais vale a comida na mesa do que o anel no dedo, né? É a base por trás do dito popular. Porque é algo que eu posso chegar e trocar. Falar, te dou isso, você me dá aquilo. É uma forma de barganha. E que não vai perder valor dependendo do país que nós estamos. Até hoje, o ouro é o mineral mais caro que nós temos, né? Então, formas que a gente tem de encontrar valor e agregar valor às coisas, né? Então, vou juntar tanto de ouro, derreter, colocar no dente, porque eu sei que ninguém vai me tirar. Não vai ter como me roubar, né? Você tá aqui, é seu. Mas o dente, extrair um dente, o negócio é doido, né? Então, são formas que as pessoas tiveram de se proteger, de proteger aquilo que elas tinham de mais valor, né? Então, era uma roupa bonita, com tecido caro, era um dente escondido de ouro, que nem sempre era alguma coisa exposta, né? O tempo foi fazendo virar caricaturas, né? O próprio lenço de medalhas não era algo assim exposto, era algo que era costurado, né? Na barra da saia, as moedas, para que isso ficasse, né? A gente tem esse medo de ser roubado hoje, imagina naquela época que não tinha seguro, né? Então é algo que a gente veio mudando, né? Mostrando para a sociedade, isso veio tomando outras roupagens, mas que a cultura cigana hoje, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado que é muito próspero, muito lindo, muito rico, e a gente tem um lado que ainda é miserável, que ainda precisa de ajuda, que ainda precisa de cuidado, que ainda precisam de leis que respaldem essas pessoas, né? Mas, graças a Deus, a cultura nômade, ela é algo que ela vem sempre muito forte. Eu acho que é por estar ligada à nossa ancestralidade, né? Aquilo da onde nós viemos, e entender que as fronteiras quem criamos somos nós. A cultura nômade, ela vem sempre retomando a sua força, né? Então hoje a gente tem muito motorhomes, muita gente que gosta de acampar, muita gente que ainda assim, né, tem essa alma cigana, se é que eu posso dizer assim, né, que ainda assim tem esse comichão, esse lado do caçador e do coletor, né? Então isso faz com que as pessoas consigam se colocar um pouquinho no lugar das outras e lutar também pelo direito das outras, para que todos sejam beneficiados, né? Assim, a gente tem do lado ocidental a prosperidade associada ao acúmulo, né? Você sobrando, você poder guardar, você colocar aquilo dentro de uma caixa e você mostrar que você tem, enquanto na cultura cigana se enfatiza, então, os aspectos socioculturais, a riqueza cultural, os bens que vocês podem levar, não importa onde vocês forem. São recursos que são valiosos para vocês. São ferramentas. Eu acho que a gente deixou de tratar o dinheiro como uma ferramenta, né? O bem material como uma ferramenta. A gente passou a tratar o bem material como posse. E eu acho que a cultura cigana, por ser uma cultura de movimento, né? A roda é símbolo da bandeira, a roda é o símbolo do cigano, porque ele entende que as coisas, elas são cíclicas. Elas precisam vir e nada me pertence. Então, a partir do momento que eu entendo que nada me pertence, que tudo tem um ciclo, um início, um meio, um fim, eu passo a dar mais valor ao tempo que eu tenho com as coisas, e não as coisas, entende? Então, é o tempo que eu tenho com a pessoa do meu lado e o jantar foda que eu posso fazer pra ela, sabe? E não, tipo, o restaurante em si, e não a roupa que eu estou no lugar. É aquilo que eu posso compartilhar com
o meu próximo, entende? E às vezes a gente pode estar no pior lugar do mundo, comendo a coisa mais simples possível, né? E tá com uma pessoa muito legal, e o papo ser muito legal, e aquilo ser engrandecedor, e aquilo ser incrível, e ser lindo, e não ter um valor monetário, entende? Eu acredito muito nisso, que a gente se desenhou por esse caminho de poder e ser aquilo que se tem, e acabou esquecendo daquilo que realmente se é, né? E daquilo que o outro também é, e como isso pode construir alguma coisa legal, sabe? Eu tento ver muito por essa forma, né? Mas é muito hipócrita a gente também não admitir o valor do dinheiro, né? E usar ele como ferramenta e não como posse, né? De repente, tem uma oportunidade aqui. Pronto, eu tenho esse valor, eu tenho essa quantia para aproveitar essa oportunidade, né? E não ter por ter, né? Para entender esse ciclo, né? De repente, vou aproveitar essa oportunidade aqui, que pode me abrir um caminho ali, que pode ser um caminho aqui, mas se eu já tô travado já logo na partida, se eu já tô vibrando na escassez logo na partida, eu não consigo percorrer esse caminho, né? Então, é muito do inicial, daquilo que se tem como ferramenta, né? Não como uma concorrência, mas como, né? Eu acho que o dinheiro não deve ser usado dessa forma, como uma forma de competição, né? Mas como uma forma de ferramenta, para que você possa usufruir, para que os seus possam usufruir com você, com você, né? A gente tem a visão do dinheiro como caminho. No caso, ele é apenas mais uma engrenagem da vida, né? Mas ele é uma das forças que fazem esse motor funcionar, né? Mas não é a principal, né? É um dos combustíveis, mas não é o principal, certo? Eu tenho fagulha, eu tenho outras peças que precisam estar muito bem ajeitadas ali para que tudo cicle muito bem, né? Se eu tenho nessa grande engrenagem da vida, uma delas tá com um dentinho meio torto, tudo vai girar meio torto, né? A prosperidade, o elemento terra é um dos elementos de que todos nós devemos ser senhores, de que todos nós devemos ser soberanos, né? Assim como a água, que representa as nossas emoções, e todos nós devemos ter saúde emocional, inteligência financeira, né? Então, uma conexão espiritual muito forte. Então, todos os elementos da matéria, eles devem ser considerados, e os ciganos trabalham eles muito bem, eles devem ser considerados como um equilíbrio, né? Não adianta eu ser uma pessoa muito espontânea, muito intuitiva, muito explosiva, que eu consigo fazer rápido as coisas, mas tudo é muito volúvel, né? Então eu tenho um elemento terra, um elemento fogo super ativado, e eu não consigo construir nada material com isso, porque eu tenho um elemento terra que de repente ficou de escanteio. Eu ganho muito dinheiro, mas eu não construo nada com isso, porque de repente eu não tenho essa estabilidade ainda de um elemento terra, né? De algo mais calmo, algo mais fixo, com um olhar a longo prazo. Por quê? Porque esse fogo já consumiu todas as minhas ideias, né? Essa paixão, algo tão incessante assim. Então isso tudo é muito bacana da gente trabalhar, né? É muito legal da gente trabalhar na cultura cigana, todos os elementos, as comidas, as danças, os tecidos, os elementos mesmo do próprio das lâminas do tarô. Então isso é muito, muito bacana de como isso se reflete no nosso dia a dia de uma maneira macro, né? Mas que a gente talvez não olhe com um olhar mágico das coisas, sabe? Com um olhar místico das coisas. Eu acredito muito que o que falta hoje na nossa sociedade é o olhar espiritual através das coisas. Não religioso, mas espiritual. Porque quando a gente traz a religião, e mesmo as religiões sendo nascentes que fluem para o mesmo rio, a gente traz um olhar de preconceito, a gente traz um olhar às vezes de curiosidade, né? Mas é algo que a gente tem que aprender a olhar com um pouco mais de espiritualidade, né? E não tanto a religião em si, né? Para que a gente consiga entender que o outro é sagrado, eu sou sagrado, todos nós somos seres sagrados e somos dignos de respeito, carinho, acolhimento, atenção, mesmo que o coleguinha não seja tão legal assim, né? Mas que todos nós temos esse momento de também não ser tão legal assim com o nosso irmãozinho, né?
a gente acaba trazendo essas religiões de maneira conflitante, né? Traz todos os dogmas, traz uma terceirização da culpa e a gente tira de nós toda a responsabilidade de ser pessoas melhores, né? E você acabou de citar isso como a busca por ter uma vida mais plena, né? O que para cá é plenitude, é harmonia e é algo intangível na nossa sociedade hoje, para vocês é a base que é viver uma vida mais plena, uma vida mais próspera. Eu acredito que assim, como o povo circula por muitos lugares e tem acesso a muitas culturas diferentes, eu vou te dar um exemplo, tá bom? Eu chego num lugar e aí tem o deus do sol, o deus da lua, o deus do não sei o que, o deus não sei o que lá. Beleza, entendi, compreendi, também entendo que esses seres são mágicos, também entendo essa conexão com esses seres, mas que nesse lugar fulano chama ciclano, ciclano chama fulano e desse jeito é. Quando eu chego num outro lugar e eu vejo que esses seres também são seres divinos, que tem outra roupagem, que tem outro nome, mas que tem histórias muito parecidas, com energias muito similares, eu entendo que, opa, é a mesma coisa, mas conforme o desenvolvimento moral, espiritual, as associações culturais de cada um, essa coisa teve desenhos diferentes, mas ainda assim similares. Então, eu acredito muito que o povo cigano é um povo que tem esse olhar do é parecido, é semelhante aqui, é semelhante ali, é semelhante lá, então é semelhante comigo também. Então ele consegue ter essa divisão do todo mundo tá falando a mesma coisa, só que vocês não estão se entendendo, entende? Eu acho que é um olhar mais de cima mesmo, né? Um olhar mais holístico, de tipo, eu entendo o que seu irmão quis falar, agora eu tô entendendo o que você quer falar, agora eu vou coletar ali também o que o outro quer falar. Então, o povo cigano é um povo que consegue permear todas esses caminhos, essas religiões. Por isso que é algo bem ecumênico, assim, a tradição cigana, porque pincela um pouquinho de muita coisa, né? Muita coisa. Porque veio lá do Egito, atravessou lá todo o Oriente Médio, saiu na Índia, subiu para a Europa, pelo leste europeu, depois desceu aqui para a Península Ibérica. Quanta cultura teve acesso, quanta coisa teve acesso. Aí cruzou todo o Atlântico, chegou aqui no Brasil, teve outros povos originários com uma outra bagagem, com uma outra flora, com uma outras plantas, mas ainda assim conseguir linkar com o conhecimento que já tinha lá do outro lado e fazer isso se permear, entende? Eu acho que o povo cigano e é infelizmente um povo que peca muito em não deixar as coisas documentadas, né? Porque não é um povo de tradição oral, não é um povo de tradição escrita. A gente acabou não tendo muitos, né, desses relatos, muitos dessa cultura que foi observada, que foi trazida hoje em dia, que se perpetua hoje em dia, mas a gente já perdeu as bases dela. A gente acaba tendo uma visão muito mais completa de tudo, sabe? De todo esse caminho e entendendo o valor cultural, né? Eu fiquei muito feliz da sua fala, né, de que somos polinizadores, né, de culturas, justamente por isso, né, e eu lamento muito pelas famílias que perderam essa tradição, que por repressão externa e interna acabaram murchando as suas raízes, sabe? E é algo que eu tive esse grande privilégio de sempre ter alguém falando, ó, tá aqui, a sua raiz tá aqui embaixo, né? A gente precisou colocar a terra em cima, mas ela tá firme, forte, resistente, né? Então tá tudo aqui. Absorve esse conteúdo, usa esse conteúdo, e é muito do que eu quero passar para as pessoas, né? Absorvam os conteúdos ancestrais, as histórias ancestrais, porque só assim a gente não vai mais repetir os erros que a gente repetiu, que estão documentados na história. Por isso que eu lamento muito os meus ancestrais não terem a oportunidade de ter acesso à escrita para poder documentar isso,
né? Para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente possa viver em harmonia com os povos que são diferentes, com os povos que são ancestrais, ouvir dos povos ancestrais o jeito certo de cuidar dessa grande entidade que é a Mãe Terra, né, Pachamama, entendeu? E é isso que eu acredito que o povo cigano tem para ensinar, que por mais que a gente permeie terras diferentes, culturas diferentes, é possível viver em paz, é possível coexistir, é possível respeitar e acolher o próximo. É diferente de quem pega hoje em dia esse monte de religião e acaba misturando, pegando só aquilo que interessa. Ao longo dos anos vocês foram migrando de região para região, conhecendo várias religiões, pegando esses principais aspectos, mas de forma respeitosa e não com interesse, mas sim forma de se misturar, de conseguir respeitar o povo que já habita aquela região, já respeitar aquela religião que já está pré-estabelecida ali e conseguir trazer de uma forma que vocês consigam conviver um dia após dia, sem desrespeitar a ideologia daquele povo, daquela região específica. E como que a bruxaria se mistura com a tradição cigana nesse todo esse aspecto migratório ao longo dos tempos? Olha só, muito interessante. A gente sempre quis conversar com o divino, né? Eu acredito que os seres humanos, eles sempre... primeiro que nas bases religiosas que eu sigo e acredito, eu acho que já viemos com bagagens, né? E buscar a comunicação com aquilo que nós temos de bagagem, de não nos sentirmos sozinhos, né? Então, desde que nós éramos homens das cavernas, a gente buscava se comunicar com os astros, com os animais, com as plantas, com os outros homens da caverna, né? Para que a gente pudesse estabelecer algum nível de sociedade, mesmo que muito primitivo, né? Mas a compreensão do oculto, ela sempre existiu. Na minha concepção, ela sempre existiu, ela sempre estava ali, né? Agora, como isso se desenhou em cada sociedade, foi acontecendo de acordo com o desenvolvimento moral e intelectual de cada sociedade, né? E aí, os ciganos, eles também são povos que se organizavam pelas estrelas, seja em terra, seja em mar, né? Sempre tentaram se comunicar com esses seres ancestrais, né, esses seres astrais. Então a gente tem uma cultura muito ali forte no Egito, né, que foi uma das principais culturas mitológicas em relação à vida após a morte, em relação a você trilhar uma vida inteira para que na hora que você morresse, você tivesse aí sim uma boa aposentadoria, né, coisas muito bacanas. A forma de se comunicar com esses ancestrais, com esses divinos, ela foi se moldando, né? Então, a gente tinha muito o chá, né, as folhas do chá. Então, primeiro eu entendo que a natureza é sim um grande Deus. E aí, quando eu vou me servir dessa natureza, eu tento buscar as comunicações que ela traz para mim. Então, são as runas, né, que são as pedras, são as folhas do chá. Aí, mais para frente, ali perto da Turquia, a gente começa a ter uma zona mais tropical, aí a gente tem café, e aí é a borra do café. E aí, de repente, eu tô no meio de um lugar que não dá para fazer café, mas eu preciso conversar com a espiritualidade. Eu já tenho alguma coisa ali de dom artístico, então eu começo a trazer essas figuras da borra pro café para uma lâmina de papel, e aí eu começo a desenvolver aí o próprio baralho, né, as próprias lâminas do baralho, e aí eu vou um pouquinho mais para a parte da Ásia, e aí eu entendo a importância das linhas da mão, que as mesmas linhas que eu tenho no céu, a mesma astrologia que eu tenho no céu, eu também tenho na linha da mão. Então é um povo que é muito curioso, né? E a minha briga por não deixar nada documentado é porque agora, né, a gente está perdido. Dá para ler várias coisas, mas a gente não tem a unificação delas, né? Talvez seja aí um dos meus caminhos pra gente trilhar, seja aí trazer essa documentação, para trazer essa codificação. Pode ser, não sei, estou ainda em conversa com a espiritualidade sobre isso. Então a gente entender que, eu tenho um dedo que fala sobre Vênus, eu tenho um dedo que fala sobre Júpiter, eu tenho um dedo que fala sobre Saturno, eu tenho um dedo que fala sobre o Sol, eu tenho
tenho um dedo que fala sobre Netuno, eu tenho montes que falam sobre Marte. Então eu tenho dentro da minha mão, dentro das minhas linhas, eu já tenho o meu mapa astral, né? E aí a gente começa a entender que nós somos reflexos da nossa própria espiritualidade, que o nosso corpo reflete a nossa própria espiritualidade. Então é o formato, e aí o cigano, ele usa isso para conseguir se estabelecer, né? Então a gente tem muitas ciganas dentro da realeza, orientando a decisões sobre o povo, sobre a realeza, como cartomancia, como oráculos de diversas fontes, e vendo que a espiritualidade, ela sempre esteve muito perto dos direcionamentos do mundo, né? Então, antes de se ir para uma grande guerra, você visitava um oráculo, né? Então, você trazia a espiritualidade para dentro da conversa, né? Hoje em dia, a gente perdeu isso, né? Hoje em dia é a guerra pelo poder, pela dizimação de um povo, pelo genocídio de um povo, né? Então, até antigamente, né, a gente tem Rasputin aí na Rússia, né, que foi também um grande bruxo relacionado ali ao poder da sociedade russa, né? Então, a gente vê que o cigano, ele traz a bagagem que ele adquire de comunicação espiritual, e aí ele vai disseminando aonde ele encontra. Pode ser que isso dê certo? Pode ser que isso dê certo, tanto é que sobrevivemos. Pode ser que dê errado e você seja perseguido porque você pisou num lugar errado e você teve uma linguagem inadequada? Pode ser, pode acontecer também. A gente teve a Santa Inquisição como uma das grandes percursoras aí de dizimação de mulheres, né? Não só oráculo, né? Mas de muitas mulheres, né? Mas com medo dessa manipulação que podia acontecer dentro da política, né? Então, a gente tem esse contexto da magia, né? Do conhecimento dos oráculos associado ao medo da sociedade, né? E não a ferramenta, né? Do mesmo jeito que o dinheiro é ferramenta, o oráculo também é ferramenta, né? O dinheiro é ferramenta de uma construção material, o oráculo é ferramenta de uma construção espiritual, né? Então, de repente, eu não sou uma pessoa que tenho sonhos, eu não sou uma pessoa que consigo sentir, não sou uma pessoa extremamente intuitiva, né? Eu me sinto desamparada pela espiritualidade, não consigo fazer a comunicação então eu vou procurar alguém que consiga, né? Vou procurar alguém que consiga trazer a espiritualidade de uma linguagem mais fácil e me faça me sentir mais acolhida por essa espiritualidade. E aí entra os oráculos, os grandes mestres, para trazer não a espiritualidade mais para perto da pessoa, mas a pessoa mais para perto da espiritualidade, né? Ensinando ferramentas e trazendo, junto com aquela construção desde o olhar holístico para astrologia, astronomia, né? Desde o olhar para as linhas da mão. Senta aqui, vamos fazer um chá, vamos ver o que as folhas do chá falam sobre você. Vamos fazer um café, vamos ver o que as borras do café falam sobre isso. Vamos abrir as lâminas do tarô. Saiu essa lâmina, você se reconhece nessa posição? Porque às vezes, quando sai uma ilustração, é muito mais fácil você se enxergar naquela posição, naquele momento, naquele lugar, do que algo que seja muito menos literal, digamos assim. Eu acho que quando as pessoas elas se conseguem colocar no lugar, se vê de repente numa lâmina que seja mais densa, elas conseguem dar linguagem para aquilo que elas estão sentindo, ou no lugar que elas estão se vendo, sabe? Então eu acho que o oráculo, a magia do cigano, ela vem para justamente ensinar as pessoas e dar linguagem para as pessoas, justamente daqueles momentos que elas estão passando, né? Então eu vejo o cigano como uma ferramenta para a sociedade, né? Uma ferramenta para que as pessoas busquem a sua evolução e consigam atingir a sua evolução, seja espiritual, seja profissional, seja pessoal, né? Seja financeira.
Os oráculos, eles têm como característica essa parte figurativa, né? Então a gente traz um contexto histórico onde as pessoas não tinham acesso à cultura, acesso a conhecimento, e utilizar figuras que são compreensivas, que as pessoas sem estudo conseguem compreender, facilita, porque é um estudo voltado para o consulente, né? Então eu não preciso entender da cultura cigana para fazer um atendimento, para participar de um atendimento com você. Eu vou passar os sinais que eu estou tendo dificuldade e você vai fazer a leitura sobre o meu corpo, sobre a minha mão, o que as lâminas têm a dizer, mas eu não preciso ter esse conhecimento. Eu estou dizendo os sinais que são perceptíveis, que estão me trazendo insatisfação, mas essa compreensão, esse estudo não precisa partir do consulente. Exato. Mas particularmente eu gosto de chegar e falar, sua mão é uma mão assim, assim, assado, seu dedo tem formato tal, isso é característico de pessoas assim, assim, assado. Essa linha é linha tal, ela nasce aqui, morre aqui, riscos assim. Então, assim, quando eu converso com um consulente, eu tento trazer o máximo de conhecimento para ele, né? Não só sobre ele, mas sobre aquilo que está se passando, né? Para que se amanhã ou depois alguma coisa mudar, ele saiba que, opa, não foi isso que ele falou, entende? Por exemplo, eu gosto bastante de usar as lâminas do tarô e tal, e eu gosto de falar sobre a origem das cartas, sobre o porquê, qual carta representa o quê, qual que foi a ideia quando se personificou essa carta, né? Qual é a bagagem energética dessa carta, não só o significado da carta, para que a pessoa realmente sinta a profundidade daquilo, entenda a profundidade daquilo, entende? E não é só, a carta do carro é a carta da superação das dificuldades, então é isso, você vai superar as suas dificuldades, entendeu? Para mim é muito mais a representação. Aí, se for o caso, eu particularmente não uso o tarô tradicional, né? Eu uso um outro tipo de tarô, mas eu pego a ilustração tradicional, eu trago, eu falo, a ilustração tradicional, ela é assim, ela é assada, para que numa outra referência que a pessoa tenha da mesma carta, ela lembre, porque não é só o significado, é a profundidade daquele conhecimento, é a profundidade do meu conhecimento, da minha bagagem. Não quero que a minha conexão com o outro seja só superficial, eu quero que ele entenda que eu também estudei, eu também me esforcei, e eu não vou chegar pra você e falar assim, você superou as dificuldades, a superação das dificuldades. Ou é uma carta de numerologia 7, em 7 meses vai dar alguma coisa, entendeu? É algo que traz muito mais do que só o significado. É o porquê daquela carta existir. Porque de tantas opções representativas, a superação da dificuldade é uma carta, sim, né? Né, pra quem tá nos escutando e não conhece a carta do carro, é uma carta de ilustração tradicional, uma carruagem com 2 cavalos, cada cavalo de uma cor, né? Por quê? Porque ela vem representando 2 lados opostos. E é como se cada cavalo quisesse ir para um lugar diferente. E aí, quem tá no coche desse cavalo, né? Normalmente vem representado por um rei, mas a gente sabe que dificilmente o rei que comandava a própria carruagem, né? A não ser que fosse uma biga, ele vem tentando, com muito esforço, dominar esses 2 cavalos para fazer esses cavalos chegarem onde ele quer. Então, ele consegue chegar onde ele quer com muito esforço, não é com pouco esforço. Então chegar pra você e falar assim, ok, você vai superar as suas dificuldades e você tá passando um perrengue lascado. E aí você fala assim, nossa, ela não entendeu o que eu quero dizer, ela não entendeu o que eu tô passando, pra chegar e falar, não, vai dar tudo certo. Então é isso que eu quero passar quando eu faço uma leitura, que eu entendo que você tá num perrengue lascado, eu entendo que esses cavalos estão brigando, mas você vai conseguir chegar, vai chegar com os braços doendo, com as pernas cansadas, vai chegar, mas não vai morrer na praia, entende? Então, quando eu
eu faço uma leitura, quando eu tento trazer a consulente para perto, é justamente por isso, né? Graças a Deus, o feedback que eu mais tenho é justamente por isso. Parece que você sabe o que tá acontecendo. Parece que você tava na minha casa. Por quê? Porque eu entendo a profundidade do que cada carta quer dizer, entende? E eu entendo que as pessoas não querem só ouvir que vai dar certo. Elas querem ouvir, eu sei que você tá na merda, mas vai dar certo, entende? Ela não quer que eu veja ela lá no futuro, ela quer que eu alivie ela agora, no presente. Então, é justamente achar essa linguagem para mostrar para as pessoas que o tarô, ele traz isso, né? Ele traz essa profundidade. Não é só uma ilustração, não é só uma carta, não é só um desenho que pode ser bonitinho ou não. Ele tem uma profundidade, eu já passei por esse desenho. Cada carta, cada lâmina é um retrato da sua vida que você já passou. E é entender isso, é entender que a pessoa tá passando por aquele momento e ela não vê saída. E ela confia em você para que você mostre pelo menos uma rota de fuga, entende? E o consulente, né, trazendo isso para um aspecto do nosso cotidiano, é a mesma sensação de entrar num consultório médico, você dizer que tá com mal-estar e ele simplesmente te receitar um remédio sem te examinar de forma nenhuma e volta para casa e você vai ficar bem. E aí tem a diferença daquele médico que vai te examinar, vai perguntar como é que você tá se sentindo, o que você fez, como é que é a sua vida, vai fazer toda uma anamnese, vai entender a sua situação para depois te tratar, né? Então a gente entende do lado da medicina e não entende do lado oracular, né? A gente acha que são mundos distintos, mas entender a dor do próximo, explicar aquilo que a pessoa tá sentindo é difícil, é profundo, é doloroso, mas existe um tratamento, não é raso no primeiro contato. Se você tem esse carinho, se você tem esse suporte que você oferece, fica mais claro da pessoa ter esse olhar de esperança, que ela vai ficar boa, seja por um mal-estar, seja porque ela tá passando por um atendimento, né, no tarô, né? Quando a gente tem esse vínculo com o tarô, a gente tem essa noção que vai ler a nossa vida, a gente tem que se abrir, a gente tem que fazer uma pergunta. Mas, de fato, como é que funciona o atendimento de tarô? Como é que a pessoa ela vai ter esse primeiro contato? Olha, eu quero fazer um atendimento com a Elis. Como é que eu tenho que me portar? O que eu vou ter que perguntar? Como é que eu vou ter que me preparar para esse processo? Muito bacana. Eu normalmente faço uma artezinha e mando para as minhas consulentes, porque, primeiro ponto, né, acho que entender que o tarô, embora ele seja um oráculo, a divinação ela tem que ficar menos ela não tem que ser uma prioridade tão grande quanto o aconselhamento, né? Então, muita gente chega querendo saber dia, hora, local, cor da roupa, sabe? E ok, mas não é isso, não é disso que se trata, né? Então, acho que chegar com a mentalidade de que é algo muito mais terapêutico, né? Embora a divinação aconteça, mas que o objetivo é olhar para o que está acontecendo agora e me trazer clareza, me trazer tranquilidade, eu conseguir olhar as coisas por um outro prisma, para aí sim tomar decisões assertivas, isso é legal. O que acontece que é muito bacana, que as pessoas associam muito à divinação. Às vezes você tá com uma expectativa muito alta em cima de alguma coisa, e aí vem o tarô e fala assim, olha, abaixa essa expectativa, isso não tá muito legal, essa energia não é legal. Não tô falando que isso não é uma divinação, né? Mas é um aconselhamento, ó, não segue por esse caminho que vai estar trânsito, entendeu? Isso vai te atrasar. Então, a forma de interpretar isso que as pessoas acabam mudando um pouco, sabe? De figura. Então, assim, chegando sabendo disso já é um bom, já vai ganhar 1000 pontos, porque vai ser uma conversa muito mais tranquila. Às vezes, eu vou entender que
que o seu ponto X de engarrafamento é aqui, mas porque você não consegue olhar o outro caminho que tá livre lá. Porque você nunca pensou que a sua vida pessoal tá travada aqui, porque de repente você não consegue cuidar da sua saúde e de repente não seja o foco você olhar pra sua vida pessoal, é você olhar pra sua saúde. E aí sim, você fazendo um exercício físico, você se sentindo mais feliz, você tendo mais coragem de enfrentar a sociedade, de estar com os amigos, você consiga abrir a sua vida pessoal. Você estando com autoestima mais elevada, você consiga destrancar a sua vida pessoal. Então entender que às vezes o nosso foco é mas a vida pede para que a gente vire toda a nossa energia pro outro lado. Então é entender que o tarô ele vai te mostrar isso. E se ele precisar puxar a orelha e falar que, olha, você tá de olhos vendados para uma situação, ou você tá querendo se enganar em uma situação, ou alguém que você tá confiando muito não tá na mesma energia que você, tá querendo se autopriorizar, isso é importante para que a pessoa consiga rever aquilo que realmente é de expectativa, aquilo que realmente é de desejo, aquilo que não, realmente eu preciso deixar isso para trás para pensar em um novo projeto, porque isso tá drenando a minha energia e não vai sair mais disso. Então é muito bacana a gente chegar com essa clareza, né? Porque eu falo que o tarô é como, literalmente eu olho a situação de cima, sabe? Então o furacão tá passando, a pessoa ela acha que ela tá no olho do furacão, mas pra mim é como se tudo isso já tivesse decantado, né? Então eu consigo mostrar pra ela que nesse turbilhão, nessa turbidez da água, ela não vai conseguir enxergar. Então quando eu ponho isso em cartas, quando eu ponho isso na mesa, quando eu ponho isso em lâminas, a pessoa consegue enxergar melhor, né? Consegue ver, então essa pedra decantou, é isso que tá fazendo a minha água ficar suja, a minha energia ficar densa. Então é algo muito, muito legal de se ver. E aí, a partir disso, eu consigo, de repente, direcionar. É um banho, é uma erva, é uma alimentação mais rica em frutas, ou mais rica em cores amarelas, né? Que trazer a energia mesmo daquilo que eu sinto de necessidade, né? Daquilo que eu intuo de necessidade para a pessoa. E normalmente os feedbacks são muito, muito importantes, são muito relevantes, porque você consegue ter o olhar de cuidado que a pessoa não tem para consigo mesmo, né? Então isso, o tarô ele traz muito, assim, uma clareada, né? Algumas consulentes se referem assim, parece que me tirou um piano das costas, porque conforme eu consigo colocar isso em etapas, eu consigo organizar melhor também na minha cabeça. Tanto é que agora a gente tem muitos psicólogos, né, que usam o próprio tarô como ferramenta terapêutica, né? Porque é muito mais fácil da pessoa se enxergar mesmo nessas situações. O tarô, então, ele não é a solução, ele é apenas um aconselhamento, e toda a sua bagagem dentro da bruxaria, com banhos, com ervas, pedras, chás, é adicionado em cima dos problemas que são elucidados através do tarô. Exatamente. O tarô, ele é como se fosse um grande Waze da vida, né? Então, o meu objetivo é ter uma casa. Pronto. Ele vai me dar o caminho. O caminho é, de repente, juntar dinheiro e dar uma entrada. O caminho é, de repente, fazer um financiamento. O caminho, de repente, é vender todos os meus bens, sabe? Ele vai me dar caminhos. E eu escolho por onde eu vou caminhar. Eu escolho por qual caminho eu trilhar. Não, realmente, esse seu sonho agora, ele não deve ser considerado. Vamos ver para onde essa energia deve ser direcionada. É um grande GPS, né? Ele é uma grande ferramenta, né? Eu costumo brincar com os meus amigos assim, vou ver a previsão do tempo, peraí, se tá nublado, se tá ensolarado, porque é uma forma de ferramenta mesmo, né? É algo que a gente, o tarô, quando ele como que o tarô ele chega pra cigana, né? Ele é um presente de menarca, né? Então, a partir do momento que a menina menstrua pela primeira
primeira vez, ela pode se casar, né? Então, antigamente a gente tinha esses casamentos infantis, que eram casamentos muito cedo, entre 10 e 13 anos de idade, as meninas se casavam. E normalmente a menina, ela passa a pertencer ao clã da família do marido. E então, as mulheres dão o tarô, passam o conhecimento do tarô para que ela possa se guiar dentro da família, dentro dessa nova sociedade, entende? Então, o tarô, ele é uma ferramenta de comunicação social, né? Ele é uma forma da espiritualidade de falar, ó, fulano é cobra, fulano é cachorro, fulano é rato, entende? É algo que é uma interpretação que não importa onde você vá no mundo. A cobra é cobra, o rato é rato e o cachorro é cachorro. São figuras que vão te passar, são arquétipos, né? Que vão te passar confiança, ou energia de escassez, ou energia de traição, ou energia de, olha, fica atento. Então o tarô, ele é uma grande comunicação e ele vem com essa, ele é esse presente para a humanidade, de como se comunicar entre os seus irmãos e entre o plano astral. E aquilo, né? A mulher, ela tá abrindo a mão daquela família dela, tá indo para um mundo novo. Então, a própria espiritualidade precisa direcionar ela nesse novo mundo que ela tá tendo. Então, ela precisa de ferramentas, ela precisa de recursos. Ela tá entrando num mundo completamente diferente. Então, o oráculo, então, serve até como uma ferramenta de proteção para uma menina que está se tornando mulher. Justamente. Nossa, que interessante, né? A gente entende o oráculo como solução dos problemas, sendo que, na verdade, ele apenas elucida situações. Ele não vai resolver o seu problema, ele só vai te mostrar os aspectos que são necessários envolver esforço naquele momento. Eles vão te proporcionar lá na frente o objetivo. Ó, você vai realmente conseguir atingir o seu objetivo? Não, você não vai conseguir atingir esse objetivo, porque na sua vida, nesse momento, você não está se atentando a esses aspectos. Mas se não tiver todo o amparo do conhecimento da bruxaria para melhorar o ser humano consulente ali, naqueles aspectos que ele tem falta, então de nada vale um oráculo. Não necessariamente. Porque, por exemplo, e é uma coisa que eu sou muito privilegiada, porque eu tenho consulentes, por exemplo, de base religiosa cristã. Então não adianta eu chegar para essa pessoa e falar para ela tomar um banho de erva ou cruzar uma espada de São Jorge embaixo da cama, entende? Eu preciso trabalhar nessa cabeça dessa pessoa a conexão espiritual de outras formas, para que ela eleve o seu padrão vibratório sem essas ferramentas. Aí sim ela consiga se blindar, se proteger, sem necessariamente usar a bruxaria, entende? Mas, por exemplo, se eu falar, você faria um escaldapés? Eu faria, porque desassociou com a bruxaria, entende? Mas ela não deixa de receber o benefício do autocuidado, de repente sentir aqui a ativação de uma planta ou outra. Então, assim, eu tenho esse privilégio de ter pessoas de várias bases religiosas dentro da minha cabana, porque eu entendo cada uma a necessidade delas e respeito, né? Então, de repente, aquele escaldapé que você falou, eu fiz, foi legal, fiz até com a minha mãe e tal. E um banho? Então, eu começo a abrir as portas por caminhos mais sutis, entende? E mostrar pra pessoa que tá tudo bem, né? Que ninguém vai botar ela na fogueira no dia seguinte por causa disso, né? E que a gente, de repente, quantas senhorinhas que são cristãs, né? Que são aí de grandes igrejas e que tem espada de São Jorge plantada na porta da casa. É bruxaria, mas elas não sabem. Mas fazem intuitivamente, porque o pai, a mãe, a avó, alguém tem isso na memória, né? E assim, graças a Deus, nós brasileiros, nós viemos de um país que é mágico, né? Pra mim, é a Terra Santa, é a grande Terra Santa, a grande Terra Prometida. Então, a gente tá em solo mágico. É um solo que foi cultivado por indígenas, que foi invadido, né? Mas que onde a gente planta tudo dá, né? De calor a frio tem, né? A gente tá no meio de uma placa tectônica, então a gente não é abalado por
por terremoto, não abalado por furacão. Nós somos a maior população de japoneses fora do Japão, de africanos fora da África, de árabes fora do Oriente Médio, né? De povos latinos fora dos seus países. Então aqui nós temos todo mundo. Nós temos uma pequena representação de todo mundo, né? E entender que isso é muito mágico e que a magia ela tá no café que todo mundo toma, né? Daquilo que todo mundo consome, daquilo que faz parte da comunicação social de que todo mundo tá aqui, né? Então eu acredito que é isso que eu tenho para falar para as minhas consulentes, né? É que eu busco entender elas, não só no momento que elas estão passando ali na carta, mas também eu busco respeitar as bases religiosas de cada uma, né? Obviamente que as que aceitam a bruxaria eu fico muito mais feliz, né? Porque aí eu consigo trabalhar muitos mais âmbitos da minha mediunidade, né? De repente, faz um chá assim, eu tomo um banho daquilo, e isso ser aceito, eu acho isso muito divino, né? A pessoa permitir que eu seja a comunicação entre ela e o divino, entre ela e o plano astral, entre ela e a casa, né? A grande casa espiritual. Então, quando isso é bem aceito, bem quisto, e outra, eu sou uma pessoa que fala assim, vamos tomar um banho de alecrim, mas o alecrim é uma planta que ela remete à alegria, à felicidade, ao chakra do plexo solar, né? Que é um chakra amarelo, é uma planta que gosta de sol, então por isso que ela tem essa energia. É uma planta que quando ela fica seca, ela parece um confete, né? Inclusive é um negócio trabalhar com alecrim seco que suja tudo. Por quê? Porque ela tem essa energia do confete, da alegria, de se espalhar, de ser expansiva. Então eu tento trazer para ela que não é só o banho de alecrim, é aquela energia que eu quero passar para ela. Elisa, eu não gosto de alecrim, o cheiro me enjoa. Então vamos buscar uma outra planta que tem energias muito parecidas. Vamos buscar uma calêndula, que é uma flor, que talvez o cheiro não te incomode tanto, talvez a textura não te incomode tanto. Vamos buscar um orégano, vamos buscar um manjericão, que são energias parecidas. Tentar trazer o conhecimento para que amanhã ou depois, eu tô me sentindo meio borocochô, vou tomar o banho de alecrim. O que eu quero proporcionar para as pessoas é essa independência de elas serem bruxas de si mesma, de elas usarem o conhecimento a favor de si. E aí amanhã ou depois, Elise, olha, lembra aquele banho de alecrim? Então tomei de novo, me senti melhor, para que elas sejam senhores de si mesmo, né? O mestre Jesus não falou, vós sois deuses? Então, que vocês possam, né? Que nós possamos entender o que é de bom pra gente, não só no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo espiritual, entende? Todo esse âmbito de anos caminhando por diversas terras da cultura cigana, vocês aprenderam o que é sagrado e o que é profano para cada religião, e vocês trazem isso como base, né? Então a pessoa ela pode não aceitar o banho, você vai recomendar um cheiro por difusor, um escalda-pés, então vocês conseguem associar a intenção através daquilo que a pessoa consegue compreender, né? Mais uma vez trazendo essa visão mais figurativa voltada pro consulente resolver o problema. Não, exato. Eu sou a sua salvação, eu sou o seu salvador, venha toda vez que tiver problema a mim. Não, você tem o poder de se mudar, você tem o poder do desejo, você tem o poder de ser próspero, você tem ferramentas para ir além, não precisa de mim. Eu sou apenas um processo dentro da sua vida. Eu acho que quem chega a mim com essa mentalidade chega muito frustrado, porque eu acho que pela cultura eu sou uma pessoa que penso que as coisas são efêmeras e eu não vou estar aqui para sempre, né? Então eu não quero te isentar de jeito nenhum da sua responsabilidade, pelo contrário, eu vou mostrar que a responsabilidade é totalmente sua, não é minha, né? Que a responsabilidade da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, do seu bem-estar, das suas ambições, a responsabilidade é toda sua. Então é isso que eu busco trazer, né? Porque eu sei que eu tô aqui hoje, eu posso não estar mais, né? No plano físico, no plano espiritual. Então é algo que eu entendo essa mutabilidade, né? Eu entendo que nós estamos aqui só de passagem. E eu espero poder disseminar não só
acolhimento, mas eu quero disseminar também conhecimento, eu quero disseminar também individualidade, eu quero disseminar também esse olhar de que tudo é belo, de que tudo é o que você falou, do que é divino e profano, né? Então eu quero que as pessoas tenham isso dentro de si. E se eu puder contribuir com um tijolinho disso, se eu puder aguar essa sementinha uma vez que seja, para que amanhã ela cresça e se torne uma árvore linda, forte, resistente, frondosa, cara, eu fiz a minha missão, entende? Então isso pra mim é algo que agrega muito mais valor do que ser detentora de todo o conhecimento e levar ele pro caixão, entende? A gente tem nas religiões a ideia de poder absoluto daquela pessoa que tá ali na frente direcionando as pessoas como cordeiros. Exato. No caso, você tá fazendo bem ao próximo, ajudando a pessoa a desenvolver autonomia pra vida. Hoje ela tá passando por um problema e ela precisa de você para elucidar esse problema. Você desenvolve a autonomia dessa pessoa para que ela siga em frente e lá na frente, se precisar, ela retorna. É um andarilho, né? Exato. É o que eu sou, entende? Eu busco trazer isso porque se amanhã ou depois a pessoa, de repente, quer conhecer uma outra cartomante ou quer, de repente, se dedicar a alguma religião, até algum dirigente espiritual, que ela busque nesse dirigente espiritual a mesma clareza, que ela busque a mesma confiança, que ela entenda que se de repente ela escutar alguma coisa que não era aquilo, ela fala, opa, alguém já disse isso pra mim antes. Alguém já falou que não é bem a minha cabeça só, seguir uma cabeça só. É que eu também tenho a minha intuição, e a minha intuição ela tem que ser respeitada. Então não é só seguir uma receita de bolo, é entender que eu posso colocar uma dosezinha aqui de rum, uma pitadinha ali de canela, dá um negocinho, entende? Que eu não preciso só seguir o que o outro fala, sabe? Que nem sempre o que o outro fala é o que se aplica a mim, entende? E aí é o que eu busco desenvolver nas pessoas. Eu sei que a maioria tem muita dificuldade em conversar consigo e com a sua espiritualidade, porque é algo que vem sendo reprimido desde muito cedo, né? A gente é condicionado espiritualmente desde muito cedo, então as pessoas acabam não escutando tanto a sua intuição, né? A gente vê as crianças que têm uma comunicação espiritual extremamente aguçada porque chegaram mais cedo, estão aqui há menos tempo, né? Então eu costumo brincar que a Terra ela vai endurecendo a nossa espiritualidade, né? Então quanto mais tempo a gente passa aqui, mais tempo a gente vai ficando, mais tempo a gente tá longe de lá, né? Então mais dura a gente vai se tornando, menos crente a gente vai se tornando. E para as crianças tudo é simples, tudo é mágico, tudo é bonito. Você vê que elas se dispersam com um passarinho que passa, que elas conseguem se encantar com coisas simples, né? Desde a conjunção de ladrilhos até a uma coisa grandiosa. A minha visão é tentar resgatar isso, né? Do olhar contemplativo da criança. Então é isso que eu tento passar para os meus consulentes. Ai, de repente eu tô num ônibus lotado, cansado, mas ele para num ponto, eu vejo um passarinho, eu vejo uma coisa legal, eu vejo algo que me tira daquele momento, que me traz para um momento de contemplação, que eleva a minha vibração. Então é isso que eu tento proporcionar para as pessoas, verem que a espiritualidade tá em tudo e que a gente precisa ter olhos de ver, né? Que a gente precisa querer passar por esse véu, senão ele só vai ficando cada vez mais grosso, nos distanciando mais, uma membrana cada vez mais espessa daquilo que é, na verdade, etéreo, né? Daquilo que permeia todos nós. E não está relacionado a uma religião, né? Contemplar a vida é um dos aspectos mais básicos e a gente acaba ignorando, não reparando no pôr do sol, não reparando no cheiro das plantas, não reparando no céu, não reparando no ambiente ao nosso redor, né? Então a gente acaba muitas vezes deixando de lado esse momento contemplativo, às vezes por ser focado demais naquilo que é objetivo, eu preciso ir trabalhar, eu preciso chegar num lugar e não se apercebe do que está acontecendo, né? Não aproveita os momentos, o jantar, que independente de ser grandioso, um lugar maravilhoso, é o momento de estar ali, aproveitar aquelas pessoas ao redor, saborear a comida, saborear o tempero, né? E isso que você comentou também de adaptar, né? Se a gente pegar
pessoas com a mesma receita, cada um vai querer dar o seu pitaco, né? Você desenvolve a pessoa para que ela entenda que ela gosta de mais canela, ela pode pôr canela. Ela não gosta de canela, ela não vai pôr canela na receita dela. E aí ela vai fazer um bolo, e esse bolo vai ser o melhor bolo para ela. Se as pessoas ao redor não gostam, talvez o problema seja nessa pessoa que tá tendo um julgamento sobre você, e esse julgamento não é importante para você. Às vezes você dá mais importância sobre o que as pessoas pensam de você do que como você realmente está se sentindo, né? Ah, eu só uso canela porque as outras pessoas gostam de canela. Eu não gosto, eu não vou usar. Me ensinaram a ter autonomia, buscar essa autonomia, que eu não preciso dessa opinião, não preciso fazer isso para agradar, e tá certo, tá tudo certo, né? Exato. E buscar lugares onde você seja respeitado, né? Pela sua opinião, pela divergência de ideias, né? Então é isso que eu busco ser, né? É um lugar onde as pessoas possam ter divergências de ideias, um lugar onde tudo possa conversar, né? Então, mas ok, você não quer usar canela, mas é legal você saber para que ela serve, é legal você saber qual é o aspecto mágico dela, que ela pode ser usada no quente, no salgado ou no doce, que na cultura X isso é muito usado. Não tô falando pra você tirar isso da sua vida, eu estou falando pra você entender o porquê que de repente você não gosta, né? É a textura, é o sabor, é a picância, o que incomoda, né? Porque provavelmente você não gosta de canela, você também não gosta de cravo, você também não gosta de gengibre, você também não... E talvez o seu chácara básico esteja alterado porque são coisas que falam sobre picância. Talvez a sua picância interna não tenha sido bem digerida, talvez você não saiba lidar com a sua própria picância. Então, entende como se autoconhecer, o autoconhecimento, ele tá aí desde sempre, e ele é falado por filósofos e grandes mestres, justamente por causa disso. Não é excluir o outro, é entender a necessidade do outro, mesmo que não seja necessário para você, né? E é isso que a gente escala num padrão social e replica para as pessoas. Eu não gosto do outro, ele não é necessário para mim, então eu não posso aprender nada com ele. Então, as coisas que a gente de repente faz com a nossa roupa, com a nossa comida, a gente faz com as pessoas. Então, é só observar. Tudo bem, não gosto, não sou, não uso, não dá certo para mim, mas tentar entender os porquês, sabe? Porque o que é o mínimo, você reproduz no macro. E às vezes você não entende, porque isso já tá tão enraizado que você não consegue olhar para essas raízes, né? Você só repele. Ah, não. E não entende o porquê desse não. Eu não vou participar, não vou jogar tarô, porque todo mundo fala que tarô é errado, todo mundo vai achar que eu tô fazendo errado. E não, eu quero apenas uma outra visão de um aspecto que eu tô passando, e você vai me dar uma orientação que para mim faz sentido dentro dos aspectos que eu tenho, tá tudo certo. Quem quer ter essa experiência vai ser recebido dentro das suas limitações, mas ela já se abriu a partir do momento que decidiu fazer a consulta, ela vai ser respeitada, ela não vai ser com certeza. E eu tento ter uma linguagem menos invasiva possível, né? Porque eu acredito que na hora que você tá se vulnerabilizando, né, para uma pessoa que muitas pessoas não me conhecem, né? Muitas chegam por indicação, a maioria chega por indicação e se estabelecem. E muitas conhecem outras versões de mim primeiro antes de chegar na cartomante, né? Então, eu tento ter uma linguagem mais respeitosa possível, mesmo que a carta seja ruim. Saiu uma carta muito, muito ruim, mas eu vou entrar nessa carta com todos os dedos possíveis. Porque às vezes essa carta que saiu, que é muito ruim, eu tô falando do sonho da pessoa, eu tô falando do amor da vida da pessoa. Então, tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim, ai, que medo, né? Eu falei assim, olha, sinceramente, dificilmente sai algo que você já não saiba, que você já não intua, mas que você precisa ouvir. Então, assim, dificilmente as pessoas se surpreendem com as coisas que saem nas cartas. Talvez elas já soubessem, muitas vezes elas já sabem, mas elas precisam de alguém para tirar a venda e falar, ó, tá aqui, ó, isso não é legal. E eu entendo porque você tá tendo essas atitudes com essa pessoa, mas chegou a hora de você se priorizar. Então, assim,
assim, até a linguagem, e aí eu entendo que cada um vai atrás do oráculo que realmente converse melhor com você, converse melhor com a sua linguagem, mas é algo que me preocupa muito, né? De estar sendo respeitosa com o outro, de estar tentando me fazer entender, do outro entender que eu também sinto a dor, sabe? Que eu posso não conseguir me colocar nesse lugar, mas que eu tô disposta a acolher, que aqui vai ser um ambiente respeitado, independente do que você trazer. As suas dúvidas, elas vão ser sanadas, os seus conselhos vão ser tirados, independente da forma que você chegar, daquilo que você quiser conversar. Então é isso, sabe? Eu vejo e aquilo que eu quero trazer é que as pessoas saiam mais leves, mais esclarecidas, tendo alguns direcionamentos do que fazer, sabe? Com essa turbidez mais decantada, né? Então, o tarô, ele tem essa função para a sociedade, né? Não é algo só mecânico. Muitas pessoas chegam para mim com essa expectativa do que tem acesso de rede social, ou do que tem acesso de preconceito prévio, né? Então, trazer e mostrar que as coisas podem ser diferentes, podem se desenhar, ou podem chegar muito perto daquele acolhimento que era o motivo do oráculo existir, sabe? De falar assim, não, somos ainda uma família, leva-te um pedaço de mim, né? Então, o oráculo, ele tem que ser tratado como um membro da família. E não por menos, eu também sou tratada como membro de muitas famílias, né? O que eu tenho esse privilégio de ser tratada de ser lembrada em momentos muito especiais, né? De você falar assim, putz, vai dar certo, eu acredito e não sei o quê, e dá certo. A primeira pessoa que a pessoa vai lembrar é de você, né? A primeira pessoa que a pessoa vai querer compartilhar é com você. Então isso pra mim é muito divino, assim, sabe? É que no momento de alegria eu fui lembrada, eu fui mencionada, a minha energia se fez presente. Então é o que eu gostaria de poder deixar para as minhas consulentes, né? Além do conhecimento e do acolhimento, é a presença, é a confiança, as pessoas não se sentirem sozinhas, né? E tornar tudo isso uma sociedade muito mais irmã, independente de qual fonte você beba, que nós possamos todos beber água limpa, né? Então, é isso que eu vejo em relação ao tarô, né? Que muita gente chega achando que vai ser esculachado pelo oráculo, né? E muito disso é a forma que isso é interpretado, né? O oráculo é uma ferramenta, eu sou uma ferramenta, né? Aquilo que você entende também é ferramenta, porque às vezes eu falo A, você entende B, e também eu não posso me responsabilizar por isso, né? Então tudo isso é uma forma que a gente consegue trazer, estabelecer linguagem e entender as necessidades do outro, né? É a grande sacada do oráculo, né? E não só o meu benefício enquanto ser que preciso do monetário, né? E aquilo que eu vou deixar também para o outro, né? É independente da religião e de toda a base que a pessoa tenha, amor, carinho, acolhimento, compreensão é igual, não importa onde você vá no mundo, todo mundo em algum precisar disso, em algum momento você vai ser procurado por fornecer isso, e trazer essa linguagem mais acolhedora do oráculo, não de uma forma que você vai prever o futuro, mas vai ajudar a pessoa a lidar com o hoje, que é importante. Pouco importa o que vai vir no futuro, pouco importa os problemas que aconteceram no futuro. Você está acolhendo a pessoa no momento de dor, no momento de dúvida, no momento de fraqueza, e isso é o que é de fato importante, né? No momento que a pessoa precisa, você foi ali uma ferramenta para passar essa fase difícil e ela lembrar que isso é um processo, não é um momento agudo. Teve um começo, é um processo, vai ter um fim e outros momentos virão. E como as pessoas entram em contato para
ter essa experiência, romper, experimentar. É gostoso hoje, através da internet, poder experimentar, saber que existe esse tipo de coisa, né? Proporcionar essa conversa, você romper os dogmas, você romper todos os seus preconceitos, mas fica aquele gostinho, eu quero experimentar, já que ela falou tudo isso, é tão diferente. Como que funciona o atendimento? Como é que a pessoa conversa com você? Como é que ela pode experimentar esse tratamento diferente, mais acolhedor? Eu fui estabelecendo conforme necessidade, né? Então, começou com os atendimentos particulares e era uma coisa muito velada, porque quando eu voltei, porque quando eu tinha o conhecimento e era um conhecimento só meu, e eu abria só pra mim, pras minhas tias, minha mãe, amigos muito próximos, coisas assim, bem simples, bem nada do que é hoje, assim, sabe? Eu acho que eu me tornar e falar abertamente sobre a cartomancia foi um processo, é o que você falou, né? Então, quando eu ganhei lá na minha menarca o meu primeiro baralho, era isso, eu abria para as pessoas próximas, e aí, durante a pandemia, eu queria voltar a estudar, porque eu tinha curiosidade, eu precisava ocupar minha cabeça, N motivos. E aí começou a vir as pessoas muito piradas da cabeça, né? Igual eu tava. Do mesmo jeito que o tarô me ajudou, eu falei assim, por que não ajudar as pessoas? E aí foi algo que eu sou muito abençoada pelas pessoas que me cercam, porque elas reconhecem o valor que eu tenho. E aí começaram o que era uma tiragem para um amigo, e aí ele já me vendeu a consulta, entendeu? Aí já o boca a boca foi crescendo. E aí eu falei, não, ok, temos aí uma demanda reprimida e vamos trabalhar com essa demanda reprimida. Só que nem sempre você tem assunto para uma sessão particular completa. Às vezes você quer uma pitadinha de uma coisa que tá te enchendo o saco. É uma pergunta. E assim, eu sinceramente prefiro trabalhar com as sessões completas. E aí eu comecei a abrir as caixinhas uma vez por mês no Instagram para justamente conseguir acompanhar essas consulentes que não tinham interesse na sessão completa e que também queriam manter algum tipo de direcionamento. Enfim, e aí isso super dá certo. A gente, né, uma vez por mês eu abro caixinha. E essas consulentes, elas começaram justamente pelo que eu falei, de dar autonomia para fazer as coisas, elas começaram a falar, Elis, me indica alguém para que eu possa estudar mais sobre bruxaria, porque tem muita coisa e muita coisa não dá para confiar, e enfim, muitos conhecimentos, eu ainda me sinto muito perdida, tal. E aí indicava um livro, um produtor de conteúdo, né, um digital influencer que gosta e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, tá, mas ainda não é a minha linguagem, né? As pessoas, eu percebo que elas buscam muito da minha linguagem, da minha forma de falar, das minhas reflexões, daquilo de mim. E aí eu comecei a fazer algumas lives. Inicialmente, fiz algumas lives testes e tal, depois eu fui pro meu Instagram pessoal, as pessoas começaram a me dar mais feedbacks e tal. E agora eu faço as lives mensais, que é justamente para trazer alguns aspectos da bruxaria em temas diversos, né? Que nem, por exemplo, as primeiras lives eu usei toda a base dos livros espíritas de Allan Kardec para justificar a bruxaria, porque é uma forma da gente falar. Então, toda a lei de pluralidade dos mundos, dos seres orgânicos e inorgânicos, da evolução do espírito pela matéria, tudo isso, aquilo ali tá super bem documentado. Só que se eu não tiver os olhos de entender que isso é a base da bruxaria, não adianta. Eu só vou achar um saco o cara que falou em 1500 sobre isso. Porque é uma leitura muito difícil. E pela história, por ter sido um cara cético, ele repete muitas perguntas. E é maçante.
né? Para quem gosta de bruxaria, que é uma coisa mais dinâmica, que é uma coisa que é menos quadrada, muito mais prática do que teoria, mas precisa da teoria também, né? É uma engrenagem que gira a outra. Então, eu usei toda a base de Allan Kardec para falar sobre base de bruxaria. Aí sim eu fui entrar nos chakras, e aí eu uso física para explicar sobre o espectro eletromagnético e por que tem coisas que a gente vê e por que tem coisas que a gente escuta, que nem todo mundo escuta e nem todo mundo vê, porque às vezes a sua espiritualidade, ela alcança o espectro eletromagnético de visível diferente de outras pessoas, né? Por que o chakra básico ele tem uma vibração muito mais devagar do que o chakra coronário? Porque a onda do espectro eletromagnético vermelha, ela é muito mais lenta e mais baixa do que a onda vermelha, do que a violeta, que é muito mais rápida e muito mais alta. Então eu consigo explicar a partir daquilo que a gente já tem estabelecido e conhecido pela matéria, que é física, a espiritualidade. Por quê? Porque tudo se repete, só que se repete em outros níveis de densidade, em outras dimensões, em outros níveis de matéria, que talvez ainda não tenhamos tanto conhecimento assim na nossa ciência, né? Que a gente não possa trazer tanta coisa assim da espiritualidade, porque o homem ainda não é capaz de entender, né? Então, é o que eu busco trazer, é a minha visão de mundo que eu busco trazer, tanto nas lives quanto na caixinha, que é uma demanda que eu entendo que exista, né, das minhas consulentes, e também eu adoro saber como é que tá a vidinha delas. É uma forma de eu estar ali, né, perto, e delas também me darem um feedback de amor, de carinho, de que, ok, estamos aqui, né, não soltamos a mão de ninguém. Então é assim, as pessoas conseguem me achar pelo Instagram, né, que é elis.chuvanicalon, e aí a partir de lá a gente consegue conversar sobre as consultas particulares, os horários disponíveis, as datas disponíveis, né? Isso é muito, muito mais simples do que parece. E a gente amarra toda essa conversa voltando àquele primeiro assunto, né? Dos povos ciganos que andam por todo o mundo, carregam conhecimento e entendem que o que está sendo tratado aqui em outro lugar é de outra forma, respeita e consegue trazer todo esse conhecimento que é do mundo, seja as ondas eletromagnéticas, essa forma de apresentar ao mundo a espiritualidade, a parte energética, bem-estar, de uma forma simples, respeitando todo mundo, elucidando, porque vocês carregam com vocês essa vivência de pegar, como cada um fala, o que cada um já aprendeu, sintetiza de uma forma que não importa onde vocês vão, vocês conseguem polinizar esse conhecimento, esse amor, essa prosperidade, e infelizmente a gente acaba não tendo mais acesso a isso por nossas próprias atitudes, nossos próprios preconceitos, mas de fato vocês são agentes polinizadores de todo esse bem-estar que está sendo perdido, da mesma forma que a gente está sacrificando a natureza por N motivos, a gente acabou sacrificando espiritualidade e todo o conhecimento de um povo. Então, experimentar isso, dar valor a isso, cuidar da natureza, cuidar da espiritualidade e viver em harmonia, que para nós é sinônimo de harmonia, de estar tudo perfeito, para vocês é o que de fato é prosperidade, né? Tá em equilíbrio, vivendo bem no ambiente que vocês estão. Muito bonito esse trabalho e essa vivência que a cultura cigana traz para nós. Exato. Prosperidade pro cigano é geladeira cheia e conta paga, sabe? É muito mais sobre o conforto que eu tenho no momento do que sobre aquele bem que eu possuo e ninguém mais tem, né? Então isso que eu tento pôr em prática no meu dia a dia, né? Tento não me deixar corromper, porque é muito difícil, né? No meio onde nós estamos inseridos. Mas é isso, né? Eu acredito muito nisso. Muito, muito, muito mesmo nisso. Que a gente tem, enquanto a gente dar valor ao que nós somos e possuímos enquanto laços emocionais, né? Enquanto laços de amizade, enquanto as pessoas que nós temos do nosso lado, isso é sem dúvida o maior bem que a gente pode ter. Fica o convite para experimentar
todo esse conhecimento, experimentar toda essa riqueza de cultura com a Elis, conversar com ela, participar das lives, fazer uma consulta e entender que você vai ser acolhido com o seu problema. E além das lâminas da leitura, você tem uma pessoa que preza pelo seu bem-estar, preza pela sua prosperidade, pela sua autonomia. Não quer te prender, quer de fato que você seja cada dia mais um ser humano melhor. É claro, com certeza. Porque quando um evolui, todo mundo evolui, né? A gente puxa a engrenagem, a gente sobe o sarrafo dessa engrenagem. Então, se eu me curo, eu curo todos, né? Então, eu acredito nessa união e que todos nós que estamos aqui, né, geração que viemos aí a partir dos anos 80, a gente vem com essa função, né, de elevar o nível vibratório, e a gente vê que as crianças que estão vindo aí dos anos 2000 em diante, elas vêm com essa função mesmo de elevar o nível vibratório, de trazer novos questionamentos para o planeta, de dar voz a povos minoritários. Então, é isso. Eu acredito que nós estamos evoluindo por um momento de transição muito importante, né? Nós estamos sempre num momento de transição, porque tudo é passageiro, tudo é momentâneo, mas que nós viemos com esse compromisso de nos melhorar e melhorar o outro, né? Então, sigo firme, forte e resistente com esse compromisso. E muito obrigada, Calil, por esse acolhimento, por esse momento, por essa escuta, por trazer o seu coração junto com o meu. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.